Olá, eu estou de volta para te deixar muito bem informado. Quase 9 milhões de empresas brasileiras não estão conseguindo pagar as contas em dia. Os credores aguardam um pagamento de mais de 200 bilhões de reais. A inadimplência empresarial atingiu um patamar inédito no Brasil em 2025, alcançando 8,7 milhões de empresas com dívidas em atraso. O levantamento do Serasa Experian indica que esse é o maior número já registrado desde o início da série histórica, em 2016, com um volume total de débitos que somam mais de 204 bilhões de reais. O dado reforça o cenário de dificuldade enfrentado pelo setor produtivo em meio a juros elevados, crédito mais restrito. Entre as companhias negativadas, o setor de serviços concentra a maior parcela, respondendo por 55% dos casos. Na sequência, aparecem o comércio, com 33%, e a indústria, com 8% das ocorrências. O valor médio devido por empresa ficou em R$ 23 mil, o que evidencia o peso das dívidas acumuladas, especialmente para negócios de menor porte. Economistas apontam que a desaceleração na oferta de crédito tem dificultado a renegociação de compromissos financeiros, reduzindo a capacidade das empresas de reorganizar o caixa. Micro, pequenas e médias companhias são as mais impactadas por serem mais sensíveis aos juros altos e às incertezas do cenário econômico internacional, o que agrava o risco de atrasos e calotes. Do ponto de vista regional, o Sudeste lidera o volume de inadimplência, com mais de 4,6 milhões de empresas com registros negativos. Em seguida, aparecem as regiões Sul e Nordeste, que também apresentam números expressivos e concentram grande parte dos desafios para a recuperação de crédito, em razão da relevância econômica e populacional dessas áreas. Nos extremos opostos do ranking estão o Centro-Oeste, com cerca de 755 mil empresas inadimplentes, e o Norte, que soma aproximadamente 516 mil companhias nessa situação. Paralelamente, o número de dívidas levadas a protesto em cartório cresceu 22% em 2025, totalizando 77 mil registros. Entre janeiro de 2024 e setembro de 2025, 338 milhões e meio de reais foram recuperados por meio desse mecanismo, que tende a ganhar ainda mais espaço com a ampliação do uso de ferramentas eletrônicas autorizadas pelo Judiciário. A primeira brasileira a vencer o concurso Miss Universo morreu aos 80 anos, no Rio Grande do Sul. Quem vai trazer os detalhes é o Guilherme Souza. Natural de Porto Alegre, Ieda Maria Vargas entrou para a história em 1963, ao vencer o concurso realizado nos Estados Unidos com apenas 18 anos de idade. A conquista transformou Ieda em um símbolo da beleza brasileira e projetou o país no cenário internacional dos concursos de beleza. Apesar da projeção, Ieda optou por uma vida reservada, não seguiu carreira artística e fez poucas aparições públicas ao longo do tempo. Aos 55 anos, ela sofreu um AVC, mas conseguiu se recuperar. Depois de ficar viúva, passou a viver em Gramado, na Serra Gaúcha, onde morreu internada na UTI de um hospital da cidade. O governador do estado, Eduardo Leite, lamentou a morte e destacou a importância de Ieda para a história do estado e do país. O velório acontece na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e em cerimônia aberta ao público. Em seguida, a partir das 5 da tarde, está prevista uma despedida restrita em um crematório da capital. A causa da morte não foi divulgada pela família. A espera pelo 13º salário e a expectativa de promoções fizeram com que a compra dos presentes de fim de ano ficasse para a reta final, antes da data comemorativa. Mas a falta de pesquisa e opções de compras podem prejudicar o consumidor de última hora. Um levantamento apontou que 38% dos entrevistados afirmaram que a principal motivação para comprar na última hora é a expectativa por descontos e promoções. Outros 25% disseram aguardar o pagamento de rendimentos ou da segunda parcela do 13º salário, enquanto 19% admitiram a falta de organização. A pesquisa foi realizada nas 27 capitais brasileiras pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito. Mas, segundo a Confederação, esse aumento no fluxo de consumidores nos dias que antecedem o Natal, somado à pressão do tempo e à menor disponibilidade de produtos em estoque, podem prejudicar o consumidor. Isso porque aumenta a dificuldade de fazer uma pesquisa de preços e negociar antes de consumar a compra.
Esse cenário pode acabar frustrando a expectativa de economia e impulsionar o consumidor a aderir ao parcelamento a longo prazo, que muitas vezes compromete o orçamento familiar e pode gerar endividamento nos meses seguintes. Nesse momento, o consumidor deve redobrar a atenção, estabelecer um teto rígido de gastos e resistir à pressão de gastos excessivos. Mesmo assim, a expectativa para o comércio é positiva e deve movimentar mais de 72 bilhões de reais em vendas no varejo, um crescimento de mais de 2% em relação ao ano anterior. Um estudo apontou que homens choram mais por futebol do que por situações particulares, como um término de um relacionamento. Vamos conferir na matéria do Alexandre Cardoso. Homens são fortes, durões e nunca choram. Mas essa situação muda quando estamos falando de futebol. Isso porque um estudo revelou que homens choram até 4 vezes mais pela derrota ou vitória do seu time do coração do que pelo fim de um namoro. Segundo a análise, o esporte funciona como um lugar seguro onde homens podem expressar suas emoções. As reações intensas que um jogo provoca incluem as lágrimas sem comprometer a imagem do atleta ou do torcedor. O trabalho parte do princípio que ainda existe uma expectativa social de que homens não devem demonstrar emoções como o choro. Para testar essa hipótese, os pesquisadores fizeram um experimento onde avalia as situações em que homens e mulheres choram em ambientes considerados masculinos e femininos. E o resultado indicou que o choro em contextos associados à masculinidade foi mais aceito entre os homens, como por exemplo, um bombeiro chorando, que foi considerado emocionalmente mais forte e com maior status profissional. Ao mesmo tempo em que as lágrimas são estereotipadas como femininas e desencorajadas em meninos e homens, existe certo contexto que parece permitir aos homens mais liberdade para chorar sem serem socialmente penalizados. Dessa forma, o futebol e outros esportes acabam funcionando como um espaço onde homens se permitem sentir e expressar emoções intensas, inclusive chorar mais do que situações pessoais, como o fim de relacionamentos amorosos. Eu fico por aqui, mas na próxima edição você vai descobrir o que precisa ser feito em uma revisão do carro antes de pegar a estrada para uma viagem. É às 2h50. Até lá.